eu queria te perguntar o seguinte: o que te trouxe aí, o que te fez te despertar para esse lado misterioso, né? Não só dos OVNIs, né? Não só dos discos voadores, mas também se aconteceu algo na sua infância, se você quando criança tinha assim a sensibilidade de ver coisas. Queria saber um pouco de você, assim, se já aconteceu isso contigo e se sim, quando? Sim, na minha adolescência eu tive contato com seres do tipo Grey. E na época do ocorrido eu não entendi o que aconteceu comigo, porque eu tive todos os sintomas de contatado e eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia o que era controle mental, eu não sabia o que era lapso temporal, e tudo isso aconteceu comigo. Só que aí eu não tinha elementos para explicar o que tinha acontecido comigo, porque eu acordo no meio da madrugada com um comando na cabeça mandando eu ir tomar água. E eu não estava com sede. E aí eu tentava virar pro lado e dormir, eu não conseguia dormir, porque ficava aquele comando na minha cabeça que eu tinha que tomar água. E aí eu vi que não tinha jeito, que eu tinha que tomar água, senão eu não ia conseguir dormir. Aí eu vou até a cozinha, tomo água. Aí quando eu volto, que eu olho passo ali no corredor, antes de entrar pro meu quarto, eu olho pela janela e aí eu vejo como se fosse uma estrela cadente. Só que essa estrela cadente tomou o formato de um OVNI. E aí ele foi se aproximando e aí parou sobre a laje do meu vizinho. E aí eu vi nitidamente não só a nave, como os tripulantes. E eram 3 seres Greys, baixinhos, cabeçudos, cinzas, o clássico Grey. E aí quando eu decido, eu vou pegar o celular para tirar foto, é quando eu apago. E aí eu vou acordar no outro dia sem ter a menor ideia de como eu voltei para a cama. Só que aí o que acontece? Naquela época, eu desconhecia ufologia, eu não sabia que essas coisas aconteciam. E assim, eu não entendia o que tinha acontecido comigo. O lapso temporal me deixou muito confusa, porque eu comecei a questionar a minha sanidade mental. Porque como assim? Eu lembrava perfeitamente de ter levantado da cama e tomado água. Eu lembrava perfeitamente do que eu tinha visto, mas eu não lembrava como eu tinha voltado para a cama. E aí eu fiquei assim, durante um tempo tentando entender, e aí quando eu vi que eu não ia chegar a uma conclusão, também não me senti à vontade de contar para ninguém, aí eu jogo essa informação para debaixo do pano e deixo para lá. Só que aí depois, mais ou menos de uns 8 anos, é quando eu começo a ter acesso à informação através do YouTube, é quando eu tenho acesso à palavra ufologia. E aí eu me dou conta de que aquilo que tinha acontecido comigo acontecia com outras pessoas também. E aí quando eu descubro a ufologia no YouTube, aí é onde eu vou atrás de casos de contatados para tentar entender todos os elementos do que tinha acontecido comigo. Aí foi onde eu entendi que eles faziam esse controle mental, quando eles querem te pôr em um lugar estratégico, específico. Aí eu entendi a questão do lapso temporal, né? Da perda da memória e tudo mais, e aí tudo se encaixou para mim. Aí outra coisa para mim não fazia sentido era, eu achava que disco voador era super grande, e não fazia sentido para mim o tamanho daquele disco que eu tava vendo, que ele era o tamanho de um carro, assim, bem dizer, era um disco pequeno. Você achava que era maior? Eu achava que era imenso, né? A minha referência era daquele filme lá do Spielberg, né? Aquele disco voador imenso, né? Eu não pensava que disco voador era pequeno. E aí eu começo a procurar vários casos, porque os primeiros casos que eu fui vendo era sempre falando de discos maiores. E eu falava, não é possível, tem que ter algum caso que o disco voador é pequeno. E aí eu acabei achando casos, depois de muito pesquisar, em que o disco voador era pequeno, também com 3 Greys dentro, tripulados, né? E muito pequenos. Né? Inclusive o testemunho da doutora Mônica de Medeiros, ela relata exatamente o mesmo que eu, né? Uma nave muito pequena, com 3 seres Greys dentro, né? Só que antes dela eu já tinha visto outros casos de pessoas que tinham sido contatadas por Grey e que a nave também era pequena. Aí eu falei, então se fechou todas as dúvidas que eu tinha, né?